Então, meritíssimo, analisando a situação financeira do meu cliente, eu aceito a sua proposta de dar para ele a cadeira elétrica, que foi o jeito que o senhor falou aí. Eu dou para ele a cadeira elétrica. Pois é, eu vou aceitar porque na casa dele não tem nada. Caso encerrado. E, pau, não quero isso aí não. Esse é o juiz, ele tá ficando doido, esse cara aí. Ei, diabo de ideia é essa aí, parceiro? Pensando no bem dele, rapaz, vai ser bom pra tu, rapaz, que na tua casa não tem nada, a cadeira elétrica, tu carrega celular, dá pra ligar as tomadas na cadeira, é uma cadeira elétrica, meu patrão. Quem que tem isso? Eu mesmo não tenho. Então, meritíssimo, a gente vai aceitar. Ei, parceiro, viu? que ideia é essa Tá aí? calma, rapaz, a família dele é emocionante até porque não tem nada em casa. E aí a situação é triste, nós vamos aceitar sim. Ei, parceiro, calma aí!